nasça pobre e com um sonho, treine e faça esse sonho se tornar realidade, fique rico através desse sonho que se tornou real, fique mais rico graças a um dos seus patrocínios, ganhe muita fama e então morra no seu auge. Imagina você dar tudo de si para um sonho. Imagina ser um homem onde todo mundo quer ser. Rico, famoso e dono de um corpo que parece ser esculpido pelos deuses. Ter uma reputação ótima, afinal esse garoto por onde passava era elogiado. Esse aqui é o futuro, esquece. Tá maluco. Isso é uma coisa que eu falei pra ele. Eu falei, aproveita a luz que você tem. Essa questão das pessoas gostarem de você. Mostra realmente o quanto que você ama o esporte. E faz a divulgação disso. Ele teve foi muito boa. Se tu pegar a primeira foto dele quando tá natural pra agora, ele virou um monstro praticamente. Do dia que ele veio aqui pra agora, ele já tá muito Tá maior. muito maior, exato. Tem que ele é mais alto também, né? Ele tem 1,80, uma coisa assim, ele é mais alto que eu. A impressão também é maior. Além de ter sido um dos maiores influenciadores do mundo fitness. Ele era o rosto da confiança. Mas no dia 23/5/2026, o mundo soube da trágica notícia de sua morte precoce. Encontrado no chão da cozinha de seu apartamento, localizado em São Paulo, na manhã de sábado, Gabriel se encontrava com o rosto inchado, uma alta concentração de sangue nele. Sem sinal nenhum de violência, o caso foi inicialmente registrado como morte súbita e a perícia foi acionada. Nas primeiras horas, teve muitas especulações de bastidores, mas, enfim, o que ocasionou isto? Foi ganância? Frustrações da vida? Foi outras coisas que estavam acontecendo? Não. Eu deduzo que não. Foi através de anabolizantes que transformou uma das figuras mais carismáticas em uma pessoa que podemos dizer previsível? Como um anabolizante pode acabar com uma vida? Mas voltando no tempo, Gully, antes de ser um dos maiores influencers do mundo fitness, era apenas um garoto do Rio de Janeiro, muito inteligente. Na adolescência, praticou lutas antes de migrar para a musculação de fato, né? O cara é foda, patroa. Também cursou por 2 anos Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro, período em que começou a publicar os primeiros conteúdos na internet. E dava pra ver o quão esse moleque era apaixonado por esse mundo fitness. Se mostrava um garoto muito desempenhado nos treinos. O Gully começou a ganhar views ao defender o que é chamado de fisiculturismo natural. O que seria, né, o fisiculturismo natural? É uma prática em que os atletas afirmam não fazer o uso de hormônios para aumentar a massa muscular. Tentar chegar ao seu primor físico com vários tipos de sacrifícios, mas evitando, né, o apoio hormonal. O primeiro vídeo dele é muito bom, porque você vê o brilho nos olhos dele ao falar que vai treinar na Dark House, que é uma academia muito famosa. E rapaziada, dá pra ver que ele amava a parada, tá ligado? O físico natural do Gully era absurdo. Eu mesmo não sou um especialista da vida pra falar de fisiculturismo, mas até um cara comum, que não entende nada como eu, vai olhar e elogiar. Tá ligado? Achar que ele já tava usando algumas paradas. E você pode também ver que o primeiro vídeo dele deu muito bom, porque nessa época ele começou a ganhar alguns seguidores justamente porque ele não tinha as melhores condições para ser um influencer do meio. Então ele fazia um vídeo ali, por exemplo, com o celular, com o tripé, a imagem não era das melhores, tudo era simples. E isso acabou atraindo, né, muita gente, acabou cativando um certo público que gostava dessa simplicidade que ele tinha. Então, né? Mas enfim, uma curiosidade boa é que ele também foi um jogador competitivo de Pokémon, TCG, e chegou a ser um dos 8 melhores competidores do game na América Latina. Inclusive, viajou para Indianápolis, nos Estados Unidos, disputou o campeonato mundial e terminou como o brasileiro mais bem colocado. Na Disney por causa da camisa. Não, ridículo, vou ter que virar a camisa ao contrário. Vai ter que ir embora pro Brasil, porque não tem. Fui já pro Mundial de Pokémon TCG, mano. Que é isso? Aquelas cartinhas de Pokémon, Ah, tá. eu consegui o meu visto porque eu tava no top 8 da América Latina. Então a Pokémon Company pagou, tipo, tudo pago. Passagem, hospedagem, pra eu ir lá pra Nashville jogar o Mundial. E no Mundial fui o melhor brasileiro, mano. Cacete, Eu mano. joguei, eu tinha
Achei legal trazer isso sobre ele, tá ligado? Porque eu sou fã de Pokémon e eu gosto muito de videogame. Canal de jogos mobile. E apesar desses bons resultados, ele deixou os jogos aos 15 anos. Nesse período, então, ele começou a investir em outros tipos de práticas mais ligadas à saúde. E nisso veio a musculação. Porém, inicialmente somente por motivos estéticos, né? Que ele queria ficar com um corpo um pouco mais bonitinho, coisa do tipo. A mãe, então, acompanhava ele de perto, até porque ele era um adolescente, limitado, né? Ela limitava os treinos dele a 3 vezes por semana. A gente nem imaginava que o cara ia acabar se tornando um profissional dentro da área. De que, pô, vai fazer musculação, não vai crescer, vai treinar, não pode. E aí, ela falou assim, ó, você pode, só que você pode só 3 vezes na semana e você não pode pegar muito peso. 1 mês, 1 mês e meio, 2 antes da formatura. Então, como ele foi gravando todo o processo e foi conseguindo seguidores, ele foi entrando cada vez mais nesse universo. Enfim, mesmo com um físico invejável, ele mesmo achou que não era o suficiente. E nesse esporte maluco, os caras buscam a perfeição, né? Determinado a competir. Esse esporte, entre muitas aspas, o Gully faria de tudo para se destacar. E digo de tudo mesmo, ao ponto de custar sua própria vida. E como qualquer outra influência iria fazer, ele foi em busca de um patrocínio, que ia dar algum suporte para ele, né? Que ia beneficiar ele com os famosos sucos, para que possa ajudá-lo nessa jornada. E é inegável que houve mudança no Gully. O cara estava um monstro, porém precisou pagar o preço. Afinal, um dos sucos que ele tomava era a famosa insulina. Bom, rapaziada, basicamente, ela força o corpo a absorver glicose, aminoácidos e creatina rapidamente pelas células musculares, mas é considerado uma das substâncias mais perigosas desse esporte, entre muitas aspas. Atletas a utilizam no pós-treinos, né, com o objetivo de acelerar a recuperação e o ganho de massa muscular. No entanto, isso é feito em conjunto com altas cargas de carboidratos e calorias para tentar evitar quedas bruscas, né, de açúcar no sangue. Então a pior coisa que você pode fazer em questão de arriscar a vida é a própria insulina. Então, o que eu deduzi, né? O Gabriel, o que ele fazia? Esperava bater o pico de insulina, que é quando dá essa hipoglicemia, e aí quando quando esse pico batia, ele começava a recorrer para a alimentação, porque o que acontece? Se eles fazem isso, aumenta o anabolismo, a janela anabólica. Porém, o cara que faz isso toma a insulina e já se alimenta, porque quando começa a bater a hipoglicemia, o alimento já vai estar no organismo. E quando está no organismo, já vai absorver de forma rápida e não vai ter esse revestrez, tá ligado? Só que o Gully, ele abusava disso. Ele tinha seus métodos nada seguros de uso da insulina. Fora que, infelizmente, o Gully nasceu com um problema de hipertrofia em seu coração. Então, infelizmente, os anabolizantes só acelerou, né, esse processo, que infelizmente ocasionou na sua morte. O que ele fazia? Ele tomava a insulina e esperava cerca de 1 hora e meia para começar a se alimentar. E aí... é efeito, né, rapaziada? A insulina te causa tontura, náuseas. Já vi relatos de casos em que a pessoa tomou a insulina e não conseguiu se mexer, né? Teve um surto e perdeu o movimento do corpo. Não consegue se alimentar. A comida pode estar na frente da pessoa, ela não consegue se alimentar. Então, eu deduzo que o Gully teve esse tipo de surto, caiu no chão da sua casa e adormeceu. E em hipótese alguma pode dormir. Entendeu? Não pode dormir com essa droga no corpo. Ainda mais sem ter se alimentado. Aí não deu outra, né? Enfim, rapaziada, qual o ponto que eu quero chegar? Precisamos parar de romantizar o suco. Não foi só o Gully que deixou a gente. Teve outros casos parecidos de jovens como ele. Garotos muito, muito jovens. De 22, como foi o caso dele, até 30 anos, entendeu? E mesmo assim ninguém fez nada. Mas nada até agora, eu imagino. Porque esse debate vai continuar sendo... debatido nos próximos meses, né? Nos próximos dias, eu acho. E eu até digo pro pessoal aí da Maromba se preparar, porque vocês que trabalham com fisiculturismo, o Cabrini já está indo em direção a vocês, né? A grande mídia jornalística vai pesar a mão em cima do fisiculturismo nessa semana, no mínimo, se não for nesses próximos 30 dias. A sorte é que vocês podem ser ofuscados pela Copa, né? E assim, galera, os anabolizantes podem até parecer um atalho para ganhar músculo rápido, mas o preço disso pode ser muito alto. Muita gente só vê o resultado estético e ignora os problemas que vêm junto. Danos ao coração, fígado, pressão alta,
alterações hormonais, acne severa, queda de cabelo e até infertilidade. Além dos efeitos físicos, eles também podem afetar a mente, causando agressividade, ansiedade e dependência psicológica. E o pior é que muitos começam usando por influência, né, da internet, como eu falei. Tem uns caras que romantizam isso ao extremo. Ou para tentar alcançar um corpo perfeito, né, em pouco tempo. Só que os resultados verdadeiros e duradouros vêm de treino e alimentação e disciplina. Pode demorar, mas é um caminho seguro e saudável, entendeu? Seu corpo não precisa de atalhos perigosos para evoluir. Cuidar da saúde sempre vale mais do que qualquer aparência momentânea. E mesmo quando o uso é acompanhado por médicos, os anabolizantes não deixam de trazer risco. Em alguns casos, eles são usados para tratar problemas de saúde em específico, mas isso é totalmente diferente do uso apenas por estética ou desempenho. Ter acompanhamento médico não significa que o corpo ficará livre de efeitos colaterais. Muitas consequências podem aparecer com o tempo, afetando hormônios, coração e saúde mental. Além disso, muita gente usa a desculpa, né, de foi recomendado para justificar os exageros e acabar entrando em um ciclo perigoso, onde nunca se sente satisfeito com o próprio corpo. O resultado pode até vir rápido, mas a dependência da aparência e os danos à saúde podem durar anos. Construir um físico naturalmente exige mais paciência, porém traz algo muito mais importante: saúde, equilíbrio, resultados. Bom, e podem, né, me questionar nos comentários talvez sobre genética, né? Tipo, muitas pessoas usam como desculpa para começar a usar anabolizantes, dizendo que nunca vão conseguir um corpo impressionante naturalmente. A verdade é que cada corpo evolui de um jeito diferente. Algumas pessoas ganham músculo mais rápido, outras demoram mais, e isso é totalmente normal. Ter uma genética diferente não significa que você precisa colocar a sua saúde em risco para tentar alcançar um padrão irreal. Comparar sua evolução com a de pessoas da internet só gera frustração, porque muitas vezes você está vendo corpos editados, né, hormonizados, ou resultados que não mostram os problemas por trás. O mais importante não é ser igual aos outros, e sim construir a melhor versão de si mesmo, de forma saudável e sustentável. E digo mais, né, não foi só o Gabriel que fez algo, a questão é a prática que está ficando perigosa. Essa prática, ela vem, eu acho que é o mais perigoso de tudo, é que ela vem com uma película. Ela vem fantasiada de saúde, sabe? Olha só como aquela pessoa é saudável. E não, a pessoa não é saudável. A pessoa tá cheia de problemas para chegar naquilo ali, naquele corpo que todo mundo julga perfeito, entendeu? Então, galera, prioriza a saúde de vocês. Bom, mas enfim, rapaziada. Espero que tenham curtido. Se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal. Comenta aí o que eu posso estar trazendo aqui, né? Sobre esse próprio tema. Tema sobre fisiculturismo ou o que vocês querem ver aqui da minha parte, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. Listen to me.